Hoje eu quero te mostrar 7 mudanças simples e capazes de transformar a sua casa num verdadeiro lar sem gastar quase o seu dinheiro. Meu nome é Clary Pereira, eu sou arquiteta, sou mãe de 2 crianças e educadora parental e nesse canal eu quero te ajudar a viver em paz com a sua casa. Vem comigo até o final desse vídeo. A primeira ideia que eu quero te apresentar é vestir as paredes da sua casa. Sabe quando você entra no lugar e sente que ele ainda está vazio, que não tem graça, mas você ainda não sabe o que pôr nas paredes? Essa é uma ideia super econômica e que vai trazer muito aconchego para sua casa. Viu aqueles marcos que são tipo porta-retratos que a gente consegue comprar até no supermercado, que são muito simples, um quadro branco ou talvez um marco com madeira. Bom, esses porta-retratos, quando são usados numa composição numa parede, eles perdem esse caráter de ser um objeto de cada vez e se transformam em uma composição, como um objeto único, que pode ficar muito bem para preencher, não é preencher, mas é mais assim, tipo, vestir aquele canto ou aquela parede sem graça, o que você está vendo sem graça no seu lar. Aí você fala assim, o que eu posso colocar nesses quadros, não é? O que eu vou usar como arte nesses quadros? E a ideia que eu quero te apresentar é usar os desenhos das crianças da sua família, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, das crianças que você tiver ao seu redor. Peça para eles desenharem. Nesses desenhos não só existe arte, também tem memórias, também tem lembranças, também tem vida. E quando você coloca esses desenhos como se fossem, ou seja, apresentados na sua casa como verdadeiras obras de arte, isso favorece a autoestima dessa criança, que ela se sente realmente especial, sente que o seu trabalho é especial, mas também é uma ótima forma de trazer cor, vida, alegria para suas paredes. Se você não tiver a sorte de ter crianças ao seu redor, ainda assim, você pode aproveitar essa mesma ideia para vestir a sua parede, por exemplo, com fotos familiares ou com fotos de viagens, ou até com lembranças ou objetos que trazem alegria para você, como pode ser, por exemplo, um tecido, uma cor, uma folha do seu jardim, um recorte de uma revista que você gosta muito. O simples pode ser muito poderoso. Então, esses quadrinhos que a gente às vezes não dá nada por eles, pode ser uma excelente forma de trazer vida para sua casa. A ideia número 2 é traga sua cor favorita para dentro. Isso às vezes dá um pouquinho de medo, não é? Porque às vezes a nossa cor favorita não é realmente aquela que a gente visualiza numa decoração. A gente fica com um pouquinho de medo de usar cores muito fortes, como pode ser, não sei, um amarelo, um rosa choque. Vemos nas casas dos outros e achamos maravilhoso, só que sentimos um pouco de receio de colocar na decoração por serem cores que às vezes elas chamam muito a atenção. A minha proposta é que você traga essa cor para dentro da sua casa, só que em detalhes. Detalhes que cada vez que você se encontre com eles, transmitam para você essa alegria, essa energia que você sente com essa cor. Que pode ser, por exemplo, aquela cor que você amava quando era criança. Quais podem ser esses detalhes? A capa de uma almofada, um caneco que você deixa em cima da sua mesa de trabalho, ou, por exemplo, uma forma que eu adoro e que nem parece decoração, mas é colocar flores. Flores em cores que você goste muito. Por que eu falo que às vezes nem parece decoração? Porque as flores dentro de casa, a gente sabe que elas têm uma duração X, não é? Elas são efímeras. E nisso que são efímeras, nos damos muitas vezes a permissão para mandar ver com as cores, ter um bom arranjo de flores com muita cor no nosso centro de mesa, mesmo que você ache que não combina com nada, ele acaba combinando com tudo. E quem sabe, uma vez que você vê dentro do seu ambiente essa cor em pequenos gestos, você cria coragem para pôr mais cor dentro de casa e aumentar esses gestos. Afinal de contas, essa cor que transmite alegria para você, que você se sente bem cada vez que vê, ela merece estar dentro da sua casa, porque você merece vê-la todos os dias. A terceira forma são os detalhes no seu cotidiano.
Tem uma frase que eu adoro que é Deus está nos detalhes. E fala disso, não é? De trazer beleza em pequenos gestos, em pequenos objetos que você usa diariamente e que às vezes perde consciência disso. Hoje a decoração, os móveis, as linhas da casa, elas tendem muito a linhas retas, puras, superfícies lisas, não é? E a gente vem perdendo esse detalhe, essa coisa aconchegante que tinha, que tem os móveis mais elaborados. E de repente você não quer isso na sua casa, você realmente gosta de ter uma decoração mais clean. Mas o que aconteceria se você traz essa elaboração em pequenas coisas, como por exemplo, um puxador bonito numa porta ou no móvel, um interruptor de luz que seja agradável de usar, não é? Que cada vez que você acende a luz você sente aquele toque diferente, um tecido de uma cortina que seja agradável de tocar. É vestir os detalhes, mas não só para os olhos, senão para as sensações, para as emoções cotidianas. Trazer esse aconchego para dentro do seu lar em ações pequenas que você tem que fazer todos os dias. Eu gosto muito e recomendo sempre para todas as famílias com as que eu trabalho o ato de escrever, não é? Escrever o que a gente agradece, escrever o que a gente imagina, escrever os nossos sonhos, nossos desejos, as nossas lembranças, mas não só pelo fato de guardar as nossas emoções em papel e voltar a revê-las em outro momento. Isso também. Mas também usar nesse momento um caderno que você goste muito e uma caneta que seja agradável de escrever. Porque então você vai transformar em um momento prazeroso o ato da escritura, muito além do que você está escrevendo ou do que você pode obter com isso depois. O simples ato de escrever, ele já é prazeroso para a sua vida, independente do que está no papel, que acaba sendo um plus ainda maior. O ponto número 4 são as plantas. O vídeo anterior aqui no canal, ele é 10 razões para você ter plantas em casa. Existem muitas outras, mas com certeza as plantas são soluções universais. Elas colocam textura dentro da sua casa, frescura, beleza, cor, resolvem muitos problemas, às vezes construtivos até, não? Elas resolvem um canto, elas rompem com essas linhas retas, elas nos ajudam nas alturas do nosso ambiente, são ótimas. Mas ainda tem outra coisa, a planta, ela está num vaso. E o vaso costuma ser um ótimo objeto decorativo em si mesmo. Existem vasos de cerâmica, vasos de fibra, vasos de metal, que são objetos que eles têm uma importância estética muito grande na sua casa, você pode combinar com a sua decoração e ainda tem a vantagem de você poder mudá-los de lugar e procurar, ou seja, uma planta pode estar hoje nesse canto, amanhã nesse, na próxima semana você pode levá-la para o quarto, pode ir procurando diferentes lugares e dessa forma mudando também o seu ambiente até encontrar a forma que você se sente bem nele. A mudança número 5 é para corajosos. Por que corajosos? Porque é um pouco mais assim de se lançar no ato da decoração, mas nem tanto, tá? É com um pouco medido, talvez para uma pequena provinha para depois você se aventurar ainda mais. E é uma forma de deixar a sua casa muito mais acolhedora, de que ela se sinta como um abraço. Uma questão que nos faz sentir pouco acolhidos no espaço, geralmente é a altura do teto. Quando a gente tem um pé direito que é alto e é difícil vestir essas paredes, encontrar uma decoração completa, isso traz pra gente uma sensação de estou um pouco perdido aqui dentro, sou um pouco pequenininho para o que esse ambiente propõe. Então, uma dica assim super rápida que você mesmo pode fazer e que é muito barato é pintar uma linha nas paredes, um pouco abaixo do teto, que vai criar a ilusão de que o teto desceu. E o bom de que seja só uma linha e não pintar todo o teto, que também traz esse aconchego, mas que já é um pouco mais, já exige um pouco mais de coragem,
é que a linha, você só precisa de uma latinha de pintura, fita, e você mesmo vai lá e faz. E você pode usar uma cor que seja até aquela sua cor favorita que você não tinha coragem de colocar no ambiente. Mas se você não quer arriscar, ser tão assim arriscado, uma opção é olhe no seu ambiente, nesse que você precisa tecer o teto, qual é a cor que tem ou quais são as cores que tem a sua decoração e use uma dessas cores nessa linha. Ela vai trazer esse efeito de que o teto desce sem desentonar com a sua decoração. E também tem que é tinta. Se você não gostar, você vai lá e pinta de novo da cor da parede e não aconteceu nada. Ou seja, é um risco medido que pode trazer muito aconchego na sua casa. A número 6 é decorar para ter experiências no seu lar. Ou seja, uma decoração viva que não é somente para os olhos, não é somente para a estética, mas que tem a ver com a função, com a vida dentro dessa casa. Você já percebeu que quando tem uma revista de decoração e eles querem mostrar, por exemplo, uma sala de jantar, é bastante comum que a mesa dessa sala de jantar seja uma mesa posta? Além de trazer mais elementos para a fotografia e deixar o lugar bem mais completo, essa mesa posta, ela traz lembranças para você que está vendo a foto. Ou seja, no momento que qualquer um de nós vê uma mesa posta, imediatamente o nosso cérebro imagina uma família sentada à mesa. E geralmente isso tem a ver com boas lembranças. Então você associa a estética do espaço com as lembranças das experiências que você vive ou viveu em espaços similares. Não quero dizer com isso que você tem a sua mesa posta o dia inteiro, mas a gente pode usar essa ideia para vestir experiências dentro da nossa casa. Por exemplo, se você gosta muito de ler no seu sofá, uma opção é ter na mesinha do lado o seu livro, aquele livro que você já está lendo e... eu não sei como é que se chama em português, desculpe, mas em espanhol e a tradução direta, porque para quem não sabe eu sou uruguaia, então custa um pouquinho lembrar de todas as palavras no português. Sabe aquilo que a gente usa para apoiar o copo ou apoiar a xícara, por exemplo, que fica em cima da mesa? Vou colocar o nome por aqui. Mas a questão é que isso faz com que você tenha vontade de apoiar aí a sua xícara de chá. Convida você para esse momento, para essa experiência. Não é simplesmente ler o livro, é sentar no seu sofá, acender sua luz, pegar esse livro que você gosta e lê-lo bebendo um chá que completa essa experiência. Outra experiência que é ótima, que eu gosto muito e que é uma outra ideia também, que de repente pode servir para você, é no lugar de decorar a sua mesa de centro com qualquer coisa, decorá-la com livros ou com revistas, não é? Isso para as pessoas que gostam, por exemplo, de folhear revistas de vez em quando. Eu adoro. Então, se você em cima da sua mesinha tem revistas do assunto que você quiser, de qualquer assunto, não precisa ser aquelas revistas de decoração, como geralmente tem nas fotos das próprias revistas, não é? Pode ser de qualquer assunto que você goste, até de, sei lá, carros, não sei, o que quiser. Cada vez que você sente no seu sofá, você vai ser convidada a folhear essa revista. Mas não só isso, senão que cada vez que você receba pessoas na sua casa, cada vez que seus convidados sentem no seu sofá, eles vão estar conhecendo um pouquinho de você, conhecendo um pouquinho do que você gosta, trazendo eles para dentro do seu mundo, do seu lar. E a mudança número 7, que é a menos, a que você menos imagina, mas talvez aqui tenha mais importância, é eliminar o barulho da casa. E não é... Uau, desculpa pessoal, interrompi aqui o vídeo. É que tem um tucano na árvore que está na minha janela. Ou seja, tem um tucano a, não sei, 2 metros aqui. Ai, é muito lindo. É muito, muito, muito lindo. Bom, voltando. O barulho mental são aquelas coisas que a gente às vezes nem percebe, mas que elas trazem uma carga mental pra gente. Pode ser, por exemplo, a ordem do espaço, não é? Quando a gente tem mais coisas das que precisa, ou inclusive coisas que não fazem parte da nossa vida atual, coisas que a gente guarda ou que tem até frente aos nossos olhos, nem sequer guardado, e que já não faz parte da nossa vida, já não faz sentido pra gente. Então, eliminar isso do seu ambiente é reduzir o barulho mental.
E outra coisa que é mais invisível ainda, não é? Que é menos notória, são aquelas pequenas coisinhas que não funcionam completamente bem, como aquele caixote que quando você vai abrir ele fica preso e você tem que fazer mais força, ou aquela maçaneta que ela tá mais solta e cada vez que você gira ela não abre direito ou não fecha direito a porta. Ou inclusive aquele chão que range, sabe? Tem uma madeira que não ficou bem, ela fica rangindo cada vez que você pisa, mas você só lembra disso quando você pisa. Bom, então, ficar consciente dessas coisas e resolvê-las, às vezes em tempo são 5 minutos, mas elas liberam a sua mente e fazem com que sua casa se sinta mais aconchegante, que ela te abrace e te receba melhor. Consertar pequenas coisas traz mais aconchego e bem-estar para você do que comprar um móvel novo. Fica com essa dica, hein? Se você gostou desse conteúdo, vem pro canal, me segue. Esse canal tá só começando, mas vai vir muito vídeo por aí. Deixa o seu coraçãozinho e me conta aqui o que você achou desse vídeo. E a gente se vê na próxima semana.